boa noite, que bom que você está conectado com a gente aqui em mais um podcast da PIB J. Isso aí, gente. Então, nessa noite nós temos uma temática bem legal. Nós vamos falar sobre espiritualidade. E antes de qualquer coisa, nós queremos nos apresentar que talvez é a primeira vez que você está conectado no nosso canal. E antes de nos apresentar, você que já está assistindo, se inscreva no nosso canal, seja aí no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, né? E já deixe o seu like antes de assistir, crendo que vai ser bom. É isso aí, confia. Bom, aqui está ao meu lado o Patrick. O Patrick é responsável aqui por kids, adolescentes, pré-adolescentes, e mais algumas coisas também, né, Patrick? É isso aí, Deixa aí, né? Conta. Casado com a Stephanie, pai de quem? Esther e Clara. Agora temos a chegou na Clarinha. área. Graças a Deus, tá bem. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. E aqui na frente o Nelson, pastor titular da igreja, responsável por asterisco, ponto asterisco, muita coisa. Casado com a Celina e pai? Mateus, Pedro e João e genro. A Nora, Nora. Flávia, não esquece. A Flávia, é isso aí. Sem falar da Júlia, da Mafê. Isso, as prometidas. As prometidas. Meu nome é Juliano, sou casado com a Renata, pai da Bia, da Sara e da Olivia, e também sirvo aqui com os irmãos da PBJ em várias áreas, música, jovens e tudo mais. Então, continua conosco, será um tempo muito bacana, um tema muito propício e que diz muito respeito a nós brasileiros, certo? Isso aí. É verdade. Bom, a gente está trabalhando com o tema espiritualidade no mês de maio desse ano de 2021. É interessante porque na nossa conversa até, a gente está falando, puxa, e esse negócio de superstição, como é que fica? Então, a gente parou para pensar, essa espiritualidade supersticiosa versus uma espiritualidade saudável. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, né? A superstição é um negócio que muita gente talvez não saiba definir, e o dicionário nos ajuda. A crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas e a depositar confiança em coisas absurdas, e ainda a crença em presságios e sinais originada por acontecimentos ou coincidências aleatórias. Então, superstição, linguagem popular, não tem nada a ver, né? Mas a pergunta que a gente quer levantar aqui é: será que existe uma espiritualidade supersticiosa, né? É uma palavra difícil de falar, né? Superstição, tem o R e o S aí, superstição. Você tem que lembrar do super-homem, Mas se existe uma espiritualidade supersticiosa, como a gente pode fazer para alcançar uma espiritualidade saudável, né? Exato. Tem que vazia ter, né? dessas crenças que não tem fundamento, algumas têm, mas não se aplicam à nossa fé, não tem relação com a nossa fé. É verdade. A gente quer lidar com essas questões aqui hoje. Então eu quero incentivar você que está nos assistindo a colocar a dúvida que você tenha, seu comentário sobre o assunto, ou uma experiência pessoal. Interaja com a gente aí no chat, a gente está atento no chat também, a gente quer ouvir e perceber sua participação, se engajando com a gente aí no podcast de hoje. É até legal, Patrick, porque o pessoal vai colocar e a gente vai desenvolver o assunto aqui, e aí vai batendo, né? Isso aí. Então, o encorajamento é esse, coloque realmente as suas Mas acho que hoje é o dia de respostas, quebrar né? paradigmas, hein? Tem coisas que as Hoje- pessoas estão acreditando aí. Vai dar Tem. pano. Pra manga. Isso. Tem muito crente supersticioso. A gente usa Será? esse termo. Será que é espiritualidade supersticiosa? Aí o crente fala, não, eu não. Aí você vai sondar, Tá você vai ver que tem amarrado. um monte de gente. Tem um monte de gente batendo na madeira, né? Não, bate na madeira. Cadê a madeira? É isso aí. Bom, até aproveitando esse gancho que você deu, o que é uma espiritualidade supersticiosa? É até interessante porque Paulo lá no Areópago, quando ele chega, ele dá aquela olhada, né, no geral ali, e ele vai falar, ó, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, verso 22 do capítulo 17. Sim. Quer dizer, os atenienses eram supersticiosos,
Mas o judeu é supersticioso, o romano é supersticioso, e nós brasileiros não somos. Super. Hiper, super, blaster, mega da galáxia. A gente é muito supersticioso, né? A gente aprende desde criança tantas coisas. É uma mistura, né, cara? O Brasil é uma mistura de muitas religiões. Sim. As religiões que estão aqui sofreram muita influência, né? Umas das outras. Você vê Culturas, né? você vê um catolicismo que se confunde um pouco em algumas questões com o espiritismo. Há até uma relação direta entre as pessoas que frequentam centros espíritas, candomblé. Há uma relação entre os orixás e os santos católicos, uma relação direta. Até as comemorações que eles fazem, um santo está relacionado a um orixá. Então, alguns candomblecistas têm imagens católicas nas suas casas. É verdade. Se você for na origem dessas religiões, essas coisas não estavam unidas, mas quando elas chegam no ambiente aqui brasileiro, elas sofrem uma mistura. E será que o cristão evangélico Ainda considerando sofre que resquícios? Umbanda, por exemplo, é uma vertente, né, espírita brasileira. Né? Então, ela é sincrética por definição. Né? Eu É isso costumo mesmo. dizer, domingo, né? Estava pregando aqui. Domingo eu disse, o brasileiro, ele é mais ou menos assim, falando da espiritualidade do brasileiro, né? Nossa, de manhã ele vai na missa, de tarde ele passa num terreiro, Opa, né? Ali para fazer um trabalho, alguma coisa, e à noite ele vai na igreja evangélica porque a música é boa. Então essa mistura, né, que você verdade. comentou, é muito presente. muito presente. Na cultura, e isso vai sendo absorvido, né, na crença, no desenrolar da crença. Inclusive estamos falando sobre isso aqui na PIB, né, Nelson? A questão do desenvolver o seu ministério numa espiritualidade sadia, né? Exato. Há até um problema com isso, porque eu vejo que com o relativismo de hoje, as pessoas estão muito dizendo assim, se te faz bem, Exato. tudo bem. Então, se você Até quer buscando misturar... a felicidade, né? Nem bem ainda, é a Se você felicidade. está bem, está feliz, se você quer misturar um pouquinho de cada coisa, ok, se isso funciona para você, né? Sim. Só que a pergunta é, será que é saudável misturar elemento de cada coisa, criar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e não assumir uma fé que tenha um fundamento, Esse é o ponto. sabe? Sim, Esse é o ponto. sim. Agora, talvez a gente está falando aqui, até evoluindo. Eu queria dar um passo atrás, só para Sim. falar um pouco de superstição. Né? Talvez você tenha. A gente faz um conceito de superstição, a gente lê um conceito de dicionário, mas eu lembrei de algumas coisas. Né? Tinha superstições na minha infância para o azar. Por exemplo, se eu estava com a perna estendida e o moleque pulasse por cima da perna, eu fazia voltar. Tinha que pular É de mesmo? Eu tinha volta. que despular, porque senão eu não crescia. Não é? Era crendice. Pularam Eu não muito tinha a minha isso, não. Passar debaixo da escada. Essa aí. Dá azar, bem né? Ainda conhecida, mais se dá tiver azar. alguém em cima e cair, aí dá mesmo. E o chinelo virado? Chinelo virado. Que é a mãe, né? a mãe, que vocês- afetava a mãe, né? Gente, fizeram até um TikTok aí que eu dei muita risada, cara. Que o rapaz fazia isso, né? O outro tava com raiva do outro, virava o chinelo dele. Ele é minha mãe, não. Aí filma a mãe dele em casa, a mãe dele lá, tendo um ataque assim cardíaco, morrendo. As pessoas zoando isso, Uau, né? O número 13, por exemplo, né? Aqui a gente, algumas vezes tem isso, né? Nos Estados Unidos é muito forte até esse Em países negócio. asiáticos, Nelson, não sei, Número você lembra? Acho, 8, né? é o A China acho que é o 8, que é o número da morte. Taiwan, alguma eu lembro coisa. também que no elevador você entra, não tem tinha aquele número, exatamente. de andar, Pula, é isso pula, mesmo. andar, pula. Numerologia, né? Cruzar com gato preto, misericórdia, né? É um bichinho tão inocente, bonito, né? Não pode. Mas também tem a superstição da sorte, né? É o ramo de arruda na orelha, né? A figa, né? Aqueles sinais lá de o pé de coelho vai junto o tempo todo. Trevo de 4 folhas. Trevo de né? 4 folhas. Encontrou um trevo de 4 folhas, uma anomalia genética na planta, aquilo é um sinal de que as Você coisas... sabe que meu avô falava o seguinte, ele via as manchinhas, às vezes a gente tem mancha branca na unha, né? Sim. Ele falava, olha, me chamava de Nelsinho, né? Nelsinho, se tem mancha branca aí, é dinheiro. Eu falei, eu queria mancha branca em todos os meus dedos. Sabe uma coisa que eu fazia na minha infância? Você está lembrando? Quando a gente ia ter algum passeio, alguma coisa, e não queria que chovesse.
Desenhava Desenha o sol. Você fez isso também? Mas que mais? Como é que era o Rapaz. seu? Era só desenhar o sol Deixa na eu ver, a rua? gente desenhava o sol. Comigo tem um passo a mais aí, tem um passo extra. Cara, eu não lembro. Eu lembro de desenhar e cruzar Não, comigo era A desenhar e colocar sal. Sal? sal. Sal Tinha no que colocar sal no sol, que ia fazer sol. Só que, gente, eu morava no Rio de Janeiro, então E dava certo. era muito sol. Mas eu acreditava tanto nisso que eu ia além. Sabe o que eu fazia? Eu desenhava o sol, fazia um rosto no sol, fazia olhos, e eu botava sal grosso nos olhos do sol. Pavio Pra forte, dizer pra assim, pegar ó, praia. tu vai arder, entendeu? É pra arder e é pra fazer mas sol. o sol não chora, não chove. Bom, Cara, eu lembrei disso A aí. ideia era do sol arder, entendeu? Pra não molhar o passeio que eu tinha. que coisa louca. Mas me fala uma coisa, gente. E superstição gospel existe? Ah, não, imagina. Não, o crente Tá não. amarrado. É porque a gente, sei lá, somos igrejas evangélicas, igrejas cristãs, igrejas de tradição reformada, pentecostal, etc. Mas o gospel, né, de alguma maneira, ele parece que absorve algumas dessas superstições. Sim. Então, e aí, o que vocês acham? Gato preto na igreja? Não, mas... Não dá. Não gato preto, mas uma ideia que as pessoas carregam muito com certeza existe um valor em você olhar para o seu pastor, para a sua liderança, e às vezes procurar, falando, olha, você pode orar pela minha vida? Sim. Mas eu creio que isso se torna uma superstição de achar que a oração do pastor, ela é mais poderosa do que a minha. Isso. É como se é a ideia de precisar de um passe, né? Então assim, eu estou orando, não está acontecendo, eu vou lá no meu pastor, que ele vai me dar um passe, ou Ele seja, tem uma ele oração vai... forte? ele tem uma oração forte, a oração dele vai funcionar. Mas isso mostra uma compreensão equivocada do que é oração, né? A oração não está Sim, baseada sim. em quem tem mais poder, mas é um desfrute de relacionamento com Deus, onde você, por meio dela, se atenta à vontade de Deus. Sim. E eu creio que a gente não deve deixar de fazer isso, dizer assim, não, procurar minha liderança, pedir apoio em oração, a gente não tem que deixar de fazer isso. Claro. Mas o problema é essa visão de que, cara, se eu não conseguir, eu já ouvi pessoas que falam, não, eu preciso que o pastor ore, se não for o pastor, isso aí. não, mas tem um irmão aqui querendo te ajudar, querendo orar pela sua vida, mas eu tenho que ir no pastor, se não E for o você pastor sabe, Patrick, orando, inclusive assim, eu lembro que tinha uma época que a gente tinha muita experiência com pessoas endemoniadas. Estava acontecendo bastante e tal. E eu lembro que um dia eu não pude ir na casa de uma pessoa. E havia uma desconfiança de que o demônio ia se manifestar lá. Então eu falei, mas se você não vier, o que eu vou fazer? Eu falei, você ora. Não é? Exato. Você expulsa. E a pessoa teve uma... Aliás, a situação realmente ocorreu, porque era uma pessoa que tinha esse tipo de manifestação. E aquela pessoa, naquele dia, aprendeu a resolver um as pessoas problema têm muito como esse. medo disso, né? E elas colocam uma posição nos pastores, né? Eles têm mais poder ali, né? Então, Eu estava até ungidão, olhando né? aqui para não errar, né? De onde vem isso, né? Lembra Tiago fala sobre alguém entre vós doente, chama os presbíteros, né? Aquele mais experimentado, o ancião da comunidade, ore por ele. Aí a pessoa pega um texto, né? Ela vem, olha só que interessante, né? Usando já essa superstição da oração forte. Aquela é a oração forte, o pastor tem uma oração especial. A pessoa vem talvez de uma cultura, ou seja, católica, espírita, tal. Ele vem para a igreja cristã protestante. Não tem um estudo da palavra de Deus, uma compreensão, né, das escrituras, e aí pega um texto e desenvolve uma teologia cultura, uma própria. teologia em cima, e aí, né, Nelson, acontece esses fatos que a gente vê frequentemente, de que a pessoa está numa situação, vou ligar para o pastor orar, porque ela não se sente, né, autorizada. E o Patrick comentou uma coisa, há um princípio na questão do presbitério, da liderança, né? sem dúvida. Há um princípio espiritual, né? Tiago fala sobre isso, Paulo troca uma ideia com Timóteo sobre essa questão, mas todos nós temos acesso ao Senhor, e a oração do Senhor. justo acaba sendo distorcido. pode muito em seus né? efeitos. É um Exato, princípio bonito que acaba sendo distorcido. Perfeito, Um outro que exatamente. me vem à mente também. Aliás, Fala, desculpa, pode falar. Patrick, aliás, isso é um princípio de controle.
Exato, né? Quando você alimenta isso na sua comunidade, você começa a controlar as A pessoas. superstição gera controle. Olha, uau, isso aí Verdade. é Um outro exemplo que me vem à mente, a gente sabe que há um princípio também de que quando nós ofertamos, o Senhor nos abençoa porque a oferta provém de um coração generoso, né? Eu creio que Deus se agrada de um Amém. coração generoso. E é a questão do plantio, né? Mas tem pessoas que distorcem isso e pensam que o entregar automaticamente Confere. eu exijo receber na proporção do que eu entreguei. Tem pessoas que estão em E é um igrejas pra cem, assim. né? E assim, é a ideia de que, nossa, eu vou entregar alguma coisa, as pessoas que fazem isso para santo, né? Eu vou entregar para receber em troca, né? É uma superstição. Há um princípio, a gente não nega o princípio de que um coração generoso é abençoado por Deus, né? Muito bom, E ele prospera. Mas espera aí, será que é isso? É quando você distorce o princípio e aquilo Exatamente. vira uma prática e, consequentemente, uma superstição. Exatamente. Uma crença sem base, Ou né? seja, é uma linha tênue entre um princípio bíblico e uma prática supersticiosa. Então a gente precisa tomar um cuidado grande, né? Claro. Eu creio que talvez a gente vá chegar numa conclusão a respeito disso. Que a gente precisa estudar mais, né, cara? Aprender a Bíblia e não ficar com os conceitos que a gente tem muito vagos, né? Porque muita gente pega e fala: não, mas a Bíblia fala lá para chamar os presbíteros, então tem que ser o pastor que tem que vir, senão não vai. Calma, né? Vamos entender o que isso quer dizer. Há um valor nisso? Há. Mas cuidado para isso não se transformar numa crença supersticiosa que não tem a ver com o que a Bíblia está dizendo. Exatamente. Por exemplo, culto bom é quando eu fico arrepiado. ventilador e ar-condicionado. Pronto. Resolvido o problema, né? Rapaz, mas às vezes a pessoa condiciona isso a uma coisa sensorial, né? O evangelho ele é crença, ele é obediência. Então, não necessariamente aquilo que alguém faz, ou canta, ou fala, ao me arrepiar, quer dizer que é mais espiritual. Então, isso pode existir, mas a gente tem que saber separar bem na nossa cabeça. Sim. Né? E quando a pessoa só ouve a palavra de Deus, quando ele abre a Bíblia aleatoriamente e falou, o que Deus falou aqui? Ou caixinha de é quase uma Caixinha de promessa, caixa de promessa, né? Eu quero só a parte boa. Assim, Nelson, acho que a gente está indo numa questão legal, né? Princípios que são corretos, que se tornaram uma superstição, né? Um amuleto, vamos dizer assim, né? Um amuleto, por exemplo, há denominações que no culto a pessoa vai pregar, ela abre a Bíblia na hora. Então, o que Deus falou, mostrou ali, é o que Deus vai falar. Olha só, eu quero arriscar uma coisa aqui, né? Se vocês se houver uma discordância, Manda ver. A gente pega. mas assim, se a pessoa ela tem uma vida devocional na palavra de Deus, se ela vive na leitura da palavra de Deus, no momento que ela abrir a palavra, ela pode abrir, Deus vai falar com ela. Um dia um seminarista disse o seguinte: cara, se você tiver uma vida devocional, até versículo na saia de caminhão vira tema de mensagem. Ele colocou, mas o que acontece é o contrário, né? A pessoa está lá com um problema, ela pega a Bíblia, ela não quer ler a palavra, né? Ela quer pegar a Bíblia. A vida dela é só isso, né? Exatamente. Aí ela pega um texto lá que não é agradável, ela fala, não, exato. Eu já fiz muito isso, irmão. Eu também já fiz. É uma prática que às vezes funciona, e eu já senti Deus falar comigo por meio disso, mas já aconteceu muitas vezes de eu ficar procurando, eu falo, não, isso não. Aí passa mais um pouquinho. Tem até isso aquela não. história, né, que você abre a Bíblia e fala assim, Judas suicidou-se. Aí você fala, caramba, e agora? Né, depois ele abre em outro lugar, vai tu e faz os mesmos. Não faz o menor sentido, né? Então a gente precisa separar. E existe também a questão da Bíblia aberta, né? Então você tem até um espaço especial. Puxa, deixa lá quantas casas, né? Talvez alguns que estão assistindo a gente agora deve ter lá na casa dele, tem no comércio. Salmo 91, claro. Ou 23. Ou 23. 23 é bom também. Você sabe que esses dias eu estava num comércio e vi um salmo aberto, não me lembro qual que era. Eu parei lá e fiquei lendo. Oh, aleluia. Intencionalmente, parei e fiquei lendo assim, tal. Aí a pessoa veio me atender e falou, não, eu estava lendo o salmo, que passagem bonita da Bíblia e tal, né? Até mesmo para desmistificar, porque estava até empoeirada aquela página, tanto tempo que estava aberta ali. Assim, são coisas, né, que às vezes a prática, por exemplo, eu vou citar, a pessoa tem um imã de geladeira com um versículo
Não vejo Tudo bem. problema, eu acho muito legal. Tem gente que anota, faz post-it com versículos querendo memorizar. Claro. O problema é onde está o nosso coração com isso, né? É. Tem gente que o adesivo no carro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é um amuleto de proteção ao carro, né? Exato. Dizendo, né, o Senhor é meu Deus, foi Deus quem me deu. Para Sim, dizer assim, ó, sim, não chega é. perto não me corta aqui. Propriedade de Jesus, né? Não, não corta não, para você ver o que Jesus vai fazer com você, porque ele que me deu o carro, entendeu? E aí é uma visão de que, nossa, isso aqui está me protegendo contra as coisas, né? Mas é uma compreensão equivocada acerca Mas de... legal que você falou sobre proteção do isso, mal. até lembrei dos mantra gospel, né? Então, o tá amarrado, pode ser né? Até usar em nome de Jesus algo que é tão precioso para nós, as pessoas usarem de maneira inadvertida. Olha, eu vou falar uma coisa, como isso me dói, porque isso é muito comum. E quanto mais a gente estuda, aprende sobre o valor que há no nome de Jesus, mais me dói, porque a gente vê as pessoas usando isso de maneira muito banal. Sim. Até descrentes usam, né? Hoje ficou uma coisa comum. Falar, por exemplo, quando a gente quer que alguém faça muito uma coisa, né? Fala, menino, sai daí em nome de Jesus. Um pai fala para um filho, mas... Eu vou te bater em nome de Jesus. Só que, será que você está usando o nome de Jesus na consciência do que você está clamando? A gente não está dizendo aqui que é errado, que você não deve. Pelo contrário, há poder sim no nome de Jesus. Claro. E nas ocasiões a gente deve clamar o nome de Jesus. Sim. Mas usar isso de maneira banal é usar o nome de Deus em vão. Exatamente. Isso é um pecado, sabe? É como- Precisa ser denunciado. É como você condenar ou criticar um que fala Ave Maria, Nossa Senhora tal. Aí É, ele não fala gente, mais isso, mas ele começa a falar Ele muda. o nome de Jesus de uma forma automática. Né? Nossa, essa O sangue de questão Jesus tem poder, é a mesma linha, né? Esse negócio de você achar que tem uma palavra Não é Shazam, né? mágica. Não é isso. Não é isso. Então tem que ter realidade por trás. Bom, essa aqui eu acho ótima. Satanás e os seus demônios, eu preciso culpar eles por causa dos meus erros. Meu amigo, isso aí, o que acontece, né? Pessoal, nós erramos. Sim, né? somos pecadores. Erramos. Você ficou nervoso, falou errado, aí você fala, puxa, mas foi o O diabo. diabo é sujo, hein? Rapaz, às vezes o diabo ele está sentado falando, não fui eu, fui eu, não né? fui eu, não tenho nada com isso. E essa superstição vira uma desculpa para a pessoa viver uma vida na prática do pecado. Exatamente. E culpando o diabo. Né? Juliano, você está falando assim, eu estou me lembrando assim, de situações onde a pessoa tem uma tendência pecaminosa qualquer, Certo. vamos dizer sexual. Eu estou falando que eu estou lembrando bem do caso. E a pessoa, ela bota a culpa no diabo. O diabo é isso. Eu tenho uma fraqueza. cara, Não é? Eu bato no pior desse. Aliás, no seminário era engraçado que assim, era um monte de jovem, né? Imagina. Então eles falavam assim, do diabo, ao diabo a gente resiste. Certo. Da diaba a gente A foge. gente foge. Não existe não, É né? bem por aí. Não existe, não tem como existir. Uma coisa até que eu vejo as pessoas terem muito medo, mas baseado em crendices, sem procurar saber a fundo, é quando a gente canta o parabéns para você, né? As pessoas falam que cantar é pique. No Rio de Janeiro, inclusive, a gente falava big, tá? Não é pique. Mas Lá é depois eu big? descobri, lá é big. Aqui é graça, é graça. Nos crentes é graça, né? Mas quando canto normal, as pessoas falam é pique. Você não pode falar Ratimbum. ratimbum, porque o ratimbum era uma maneira dos magos persas conjurarem demônios e tudo mais. Não existe nenhuma... Tem isso aí? Oi? Tem isso aí? Então, não existe nenhum registro histórico que isso certifique, nossa, os magos persas usavam o termo ratimbum. Na verdade, procurando a origem, é possível até que isso seja uma menção, uma onomatopeia, né? Você emitir um som com uma palavra, há uma banda de percussão, né? Principalmente em fanfarras, que quando ela terminava, entendi. faz o rá da caixa, o tim do prato e o bum do bumbo. Então, é possível que seja isso, mas o problema não é nem esse, é o cristão focar demais no mal, como se o mal fosse algo externo que acontece por acaso, né? E aí, esse foco demais no mal, óbvio, nós temos que ter cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente fala. Sim. Mas tem gente que baseia e pensa que as coisas ruins acontecem na sua vida só baseado em alguma coisa que falou sem querer. E eu acredito que Satanás é muito mais ambicioso do que querer a nossa boca no sem querer.
Satanás, eu creio que ele quer manipular a nossa vida de forma que a gente rejeite a Deus intencionalmente, sabe? Isso, desvia da verdade. Muito mais do que o nosso. Eu falei uma coisa sem querer, isso está acontecendo, porque lá atrás eu devo ter dito alguma coisa em relação a isso. E a Bíblia vai mostrar para a gente, o próprio Jesus fala que o que contamina o homem Não é o que sai, é algo que está lá dentro, há um núcleo de maldade causado pelo pecado que está no nosso coração, que se não houver uma limpeza pelo poder do Evangelho, do nome de Jesus, eu vou continuar praticando mal. Então, me parece que Jesus não está dizendo que não há mal externo, mas ele está dizendo, cuidado, o foco demasiado no mal de maneira externa acaba maquiando a necessidade que a gente tem de uma limpeza interna, que é através de santificação, eu buscar e falar, Deus, aonde... É a oração do salmista, né? Espírito, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, sabe? Sonda o meu interior. Guia-me pelo caminho eterno. Sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A gente acaba focando demais nessas coisas, né? E acaba esquecendo de que existe uma realidade interna que eu preciso administrar ela. Falei, quais são os desdobramentos do pecado na minha vida, sabe? O que eu preciso fazer hoje para me limpar, para me purificar, sabe? Como que eu me apego ao Senhor? Enfim, a gente vai chegar nessa parte aqui também. Exatamente. E os amuletos gospel? Lembra de algum aí? Olha, Nelson, a gente passou a até pontuar amuleto. A Bíblia aberta numa casa, ela se torna um amuleto. Então, assim, a gente deixa claro, falar, olha, você que nos assiste... Aquilo não vai proteger. Não tem poder. Não há poder numa Bíblia simplesmente aberta ali. Meu irmão, posso lançar uma polêmica aqui? É claro, isso é bom, né? Você falou da Bíblia aberta. A Bíblia fechada. Essa Sabe é em pior. qual sentido? Não, Entendi. sabe em qual sentido? A Bíblia, eu estou falando como livro de papel físico. Eu sei que isso é um paradigma. Acho que vai ter gente que vai se incomodar, né? No sentido, eu sei que hoje muitas pessoas estão, né, deixando a prática da leitura do livro, só leva o celular para a igreja, mal abre, mal lê, mas algumas pessoas também valorizam em excesso o livro físico. Que é uma mística ali na... entendeu? Eu preciso carregar o livro. Como é que você vai para a igreja sem uma Bíblia zona debaixo do seu braço, entendeu? Desodorante de crente. Cuidado. A Bíblia é um livro poderoso, a poder na palavra de Deus, né? Isso. Se eu for dizer não tem valor a Bíblia no aplicativo, no celular... Eu vou dizer que no livro também não tem, porque antigamente não era nem livro, né? Era pergaminho. O texto estava em pergaminho. Falava, peraí, se você quer ser old school, você quer ser antigão, vem de pergaminho para a igreja. Mas tem gente que pensa, né? Você tem que carregar para onde você for um livro grande, né? Na sua mão. Não vale. Mas o valor está na palavra de Deus. Aliás, Patrick, eu lembro que tinham alguns irmãos mais antigos que eles expulsavam o demônio com uma Bíblia. Eu já vi. Dando pancada, você fala? Às vezes lendo e às vezes batendo. E batendo forte. Aí eu falava, puxa, mas se eu tiver uma Thompson... uma Thompson capa dura? Capa dura? Duvido que não sai, né? Mas, veja, você está falando da Bíblia fechada, a Bíblia aberta, o copo d'água, muita gente usa também, né? Amuleto, né? Tem igreja que fala, né? Pega um copo d'água aí, eu vou orar, ungir. Isso. E aí você deixa esse copo d'água aí em cima da sua, da sua estante, e esse copo está ungido, isso vai proteger a sua casa. Gente, chega a ser vergonhoso ter que dizer para as pessoas que isso é uma prática falsa. A Bíblia jamais ensina isso para a gente. Ela ensina um relacionamento pessoal com Jesus, que não depende de um outro mediador, de alguém ungindo uma coisa minha, para eu pendurar na minha casa. Aliás, se a gente for olhar Jesus, que amuleto que ele usava? Nada. Não tem isso, mas fronha, vassoura, são tantas coisas hoje usadas como um amuleto. E tudo assim, olha, Nelson, amuleto, né? Bíblia, vamos falar dos crentes, né? Sim, dentro do nosso arraial. A pessoa pega aquele livro, né? O Patrick colocou, ele se torna um amuleto ali dentro. Minha casa está protegida, né? Por quê? Aí a gente está falando agora de copo em cima, lenço, né? A roupa. Mas olha só, tudo vem de um princípio, né? Distorcido. A pessoa vem de novo daquele sincretismo, onde tudo ela tem que pegar, onde tudo tem que... É sensorial, né? Aí ela pega o texto dos apóstolos, né? Da roupa de um apóstolo que curava e transforma naquilo em uma prática. Sim. Né? Pastor, poxa, alguém está ouvindo a gente, poxa, mas
será que isso nunca aconteceu? Não, já aconteceu, está na Bíblia, já aconteceu. Mas isso não era uma prática da igreja. Sim. É algo que Deus naquele momento fez e Deus pode fazer, né? Por quê, Nelson? Eu tenho muitos amigos, já participei, né? Nós vamos orar por famílias, olha só. Vamos entrar aqui numa questão que eu não vejo como uma superstição. A gente está orando por famílias. Aí a pessoa, ela tem um familiar e ele não está ali. Ela pega e dá uma foto. Não sei se já aconteceu com você. Pastor, você pode orar por essa pessoa que está a foto dela. Se não um objeto. Você pegar e falar, não, isso aqui, para com isso aqui é sincretismo, né? Mas você levar ela de que Jesus vai alcançar aquele primo, a pessoa da foto, não pela foto, mas pelo poder do Evangelho, o poder de Jesus aonde a pessoa estiver. Você vê que é algo pontual, você vê que é algo específico, né, que Deus pode... Agora, se a gente chegar aqui na igreja e falar, todo mundo vai trazer a foto. Exato, a pessoa torna isso um ritual. Esse que é o problema. As igrejas evangélicas, às vezes pegaram pontualmente coisas que você às vezes até encontra na Bíblia. Sim. Encontra na Bíblia, mas tornou isso um ritual. Quantas vezes caiu fogo do céu? Quantas vezes? Né? Então, é complicado. Eu sinto, Juliano, eu percebo que a gente tem muita dificuldade com fé. Parece que a gente quer materializar a fé. A crença, a confiança, a convicção nas coisas que não se veem, né? Que deveria ser nas coisas que não se veem, né? Mas que a gente espera. São muito mais reais, né? A gente precisa tornar aquilo algo material. Torna em algo palpável. Sim. Poxa, você está falando para mim que Deus vai abençoar e tal, meu primo, mas, poxa, pega aqui a foto, pega a chave do meu carro, né? Exato. Ora, tem vídeo até cômico, gente, de uma irmã que estava com o intestino preso. O pastor fala para ela levar uma almofada ungida para casa, e ela dá o testemunho de que ela dormiu com a almofada na barriga e foi no banheiro, entendeu? Olha só. É um negócio, hilário. Mas as pessoas amuletos, materializam a fé, cara. Elas têm dificuldade de se apegar àquilo que não se vê. Interessante, porque no dia da ceia, dia 9 de maio, eu falei sobre a superioridade da nova aliança. E a velha aliança é uma aliança de símbolos. Ela tem símbolos, ela tem amuletos, ela tem uma arca, ela tem um candelabro, ela tem uma série de coisas que é uma materialização de Deus e da relação de Deus com o homem. Deus se comunicando, né? Através daquilo, isso, ele tem algo que ele expressa ali. Mas a nova aliança, por que ela é superior? Porque ela não é mais coisas, ela é gente, são corações, né? E as pessoas não têm jeito, a nossa tendência é uma relação com objetos, né? É por isso que a gente deixa, até falando de amuleto, mas um prédio, a gente chama de igreja. Olha, isso aí é legal comentar, hein, Nelson? Né? Isso aí Eu chamo de igreja, então eu vou à igreja. Aliás, muitas das nossas orações Senhor, muito obrigado porque eu estou na tua casa. Enquanto certo seria falar, Senhor, muito obrigado porque eu estou com a tua casa. Né? Imagina chamar os discípulos, eu sempre penso assim, imagina nós com o Pedro, né, o João, o Tiago, falando assim, gente, vamos para a igreja? Os caras iam falar, esse cara, do que ele está falando, né? E eu sei que eu não sei se isso vai mudar, né? Eu acho que quase até desistir, né? Assim, mas que a nossa comunidade tem essa consciência. Mas você trazer a consciência de que igrejas são pessoas. Exatamente. Porque se um dia não tiver mais o prédio, por exemplo, passamos por algo muito peculiar na história da igreja, né? Houve uma determinação falando, as igrejas não poderão ser abertas. Teve pastor que enlouqueceu. Exatamente. É ou não é? E se você é bíblico, você fala assim, é impossível. É impossível fechar a igreja. Exato. Né? O prédio você fecha, mas a igreja você não fecha. A igreja Essa você relação não fecha. que você fez entre a superioridade da nova aliança, me veio até um insight aqui sobre a promessa de que a lei que era escrita em tábuas de pedra, a promessa do Senhor Jeremias é que ela seria escrita no nosso coração. Né? É isso aí. Porque, olha só, nós estamos falando por enquanto aí sobre o esvaziamento do símbolo material. Espiritualidade, Sim. né? E superstição. O que é uma espiritualidade sadia e superstição? A gente está falando por enquanto das superstições. Sim. A superstição, ela te leva a algo palpável. Sempre, né? A superstição é tudo que a gente falou aí estava envolvido algum objeto, alguma coisa, até a Bíblia e tal. Sim. Quando você tem esse objeto, a sua fé é depositada nessa prática, nesse ritual. Isso. Então, você trocou quem?
Quem não é mais o centro da sua fé? Cristo. Exato. É ou não é? E aí passa a ser uma idolatria. E passa a ser uma idolatria. É isso mesmo. Boa. Outra coisa que eu vejo de vez em quando aí, eu vou confessar que quando era moleque eu também já fiz, de dar uma olhadinha no horóscopo. Eu lembro que o jornal Hoje, eu assistia por causa da escola, aí no final ele tinha lá o horóscopo. Então ele falava o signo, né, e falava uma coisa boa, né? Aí teve uma época que eu comentava isso com a minha mãe falou, não, isso é um absurdo, isso não existe. Aí ela começou a me chamar a atenção, de criança, para, sei lá, eu sou de setembro, eu sou, que signo mesmo? Virgem. Você sabe. Segundo decanato. Bom, eu sou virgem. Mas aí o Juliano é virgem também, que é de Sim. setembro. Aí aconteceu uma coisa muito boa comigo. Falar, o horóscopo deu certo, que você aconteceu uma coisa muito ruim. Ué, o que aconteceu? Furou. Né, então, mas assim, eu ouço pessoas falando que... Será que tem dá uma olhada. crentes? Será que tem evangélicos Será, que acreditam irmão? em horóscopo? Será? Meu amigo. Tem Será? gente fazendo uma consultazinha, né? É mesmo? Tem, com certeza. Pegando E aquela será que revista? vai na astróloga lá e faz o mapa, pô? Eu espero que não, irmão. Se você estiver indo, avisa a gente quer orar pela sua vida, o Senhor te esvaziar desses símbolos. Amém. É Amarrar. muito complicado, né? Como que uma predição, um artigo de um jornal vai se cumprir para milhares de pessoas que nasceram naquela data, né, ao mesmo tempo, no mesmo período, é algo muito complicado. Sim. Você vê que são coisas muito genéricas, né, declarações ali que, se eu fizer um exercíciozinho, um esforço, posso me encaixar. Gente, até brincadeira de Facebook, já viu brincadeira de quem é você? Você pega a sua data de nascimento, né? Se você sim. nasceu no dia tal, mês tal, e forma uma frase sobre você. Aí as pessoas falam, nossa, tudo a ver comigo. Porque é muito genérico, a gente encaixa as coisas, né? Assim, e a gente gosta dessa sensação, e não importa o quão genérico for. Até as pessoas que vão em igrejas e ficam felizes em ouvirem profecias genéricas sobre a vida delas, né? Alguém chegar num culto e falar, ó, Deus está me dizendo que tem alguém aqui que sofreu uma grande decepção. Imagina. Poxa. não Ou então pode- olhar para você e falar assim, olha, Deus tem dito que você tem chorado, mas o que você tem chorado, você vai semear com alegria, a tua vitória está chegando. Isso serve para bastante gente, sabe? Porque, de fato, eu choro, a gente sofre, eu vou semear com alegria, senão agora, quando o Senhor Jesus voltar, e a minha vitória está chegando. E controle, né? É controle também. É verdade. Você controla as pessoas. Esse ponto que você colocou, Nelson, acho que é legal de deixar nesse bate-papo aqui, olha. Algo prático e aqui todos estão ouvindo a gente. Superstição dentro do ambiente religioso, ele vai gerar controle sobre a vida da pessoa. Né? E ela vai ficar amarrada. E Jesus veio contra isso, dizendo, e conhecereis a verdade, A verdade vos e essa libertará. verdade vai te libertar. E a verdade é Ele mesmo. Exatamente. Né? Ele mesmo, Da mesma maneira que algumas igrejas pregam a questão da maldição hereditária dentro do contexto de quem se converteu. Talvez ignorando o próprio versículo que Jesus, ele se tornou maldição por nós, ele levou sobre si toda a maldição. Sim. Então ele quebrou. Né? A gente até estava conversando. Maldição hereditária, ela pode existir. Ela pode ser no nível psicológico, no nível cultural, no nível até espiritual. Mas com Cristo, as coisas têm que ter sido quebradas, né? Mas pessoas valorizam. Aí ele está dizendo o seguinte: a obra se eu falo que a maldição ela fica na minha vida e eu aceitei o Senhor Jesus, eu estou dizendo que a obra do Senhor, o próprio Evangelho é insuficiente para me libertar, né? Isso é um absurdo. Nelson, né? de novo, voltando ao ponto, é para gerar controle das pessoas dentro da igreja. É ou não é? Se você não vier aqui no culto da libertação, o teu filho não será liberto. Olha que coisa! Então, quer dizer, você pega a pessoa ou pelo medo, é ou não é? Então, a gente deixar até pontuar, deixar claro, né, Nelson, assim, para os ouvintes aí do podcast. A pessoa que não está em uma aliança com Jesus. Então, você que ainda não tem uma aliança com Jesus, corre para os braços de Jesus aí. A pessoa, ela pode estar suscetível. É isso, né? Suscetível. Suscetível. É isso aí, acertei. Tá bom. Aí, aprende Mas com ela a gente. está aberta a essa possibilidade, né? Ela está sem a... Eu ia usar a palavra cobertura, mas isso vai dar pano para manga, né? Mas ela não está inserida ainda no sacrifício de Cristo por uma decisão dela com
o Senhor. Sim. Mas aqueles que um dia, né, como você disse, confessaram Jesus como Senhor e Salvador, nós temos uma boa notícia para ele hoje, né? Sim. Acabou. Escrito de Não há, dívida rasgado. acabou toda aí qualquer maldição. Culpa, tudo isso a gente se livra. O Isso problema aí. vai ser o pecado, aquilo que o Senhor vai tratar. Sim, sim, né? sim. Então, eu concordo. Tipos de oração. Eu determino, eu ordeno, né? Usar o nome de Jesus, como a gente já citou, sem uma realidade da vontade de Deus. A gente ouve muito, tem denominações que o determino é o chavão. Até um nome dentro da teologia para identificar esse tipo de prática, né? A gente chama de a confissão positiva. Confissão positiva, verdade. É a crença de que a minha declaração, ela está a priori em relação à vontade de Deus. Sim. Eu primeiro declaro, e aí Deus, por meio disso, faz. Independente, eu não procuro sondar, entender qual é a vontade de Deus antes. Né? Eu faço e eu tenho o poder que Deus tem de declarar e tornar reais as coisas que não são. Isso tem um nome, né? Como que é aquele filme, o documentário O Segredo, que é a Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo é isso, ela é a confissão positiva. Você vai declarando e essas coisas vão acontecendo. Vou ganhar na loteria. E você ganha, um dia você ganha. Tem gente que acredita nisso e leva isso de tal forma que, assim, eu até gostaria que fosse dessa forma, né? Porque a gente consegue ter mais controle. Eu não preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou sair declarando, eu vou declarar que eu vou ganhar na Mega Sena. Inclusive, Patrick, você inverte a relação com Deus. Né? Porque dele passa a ser meu servo, e não agente servo dele. Né? É terrível isso. Perigoso demais. De novo, né, Nelson, eu estou vendo... tentando lembrar do texto de Tiago, que ele cita Provérbios 18, assim, que na língua, né, no falar, está o poder da vida e da morte. Então, tudo vem de um princípio correto. Né? Então, nós estamos falando sobre superstição aqui, coisas... E tocando em coisas espirituais. Né? Coisas espirituais, nós falamos aí de signo e tal. Se mesmo a pessoa que é crente, o evangélico, se ele não tem um discernimento da palavra de Deus, ele vai caminhar por enganos, né? Exato. Ele pega esse texto, supersticiosa. Ele pega esse texto e fala, então, eu determino. Aí não acontece, e a superstição ela traz uma coisa, né? Frustração. Porque não dá certo, a pessoa fala, Deus não está. E desgaste, né? Porque esse monte de frustração Verdade. gera um desgaste, daqui a pouco fala, o problema é a igreja. O problema é aquela pessoa, ela vai entender na prática dela, né, como a prática era certa, mas não deu certo, sei lá o quê. E a gente denuncia aqui aqueles maus líderes, né, Nelson, que ele, numa situação dessa, vamos pegar aqui, ele pega um princípio da oferta, ok? Um princípio da oferta e fala assim, você já ouviu essa frase? Pessoal, nós estamos falando sobre superstição, isso também. Traga aqui o seu Isaac. Isso. Certo? A pessoa dá tudo o que ela tem. Nós sabemos que tem essas práticas no meio cristão, no meio evangélico. Traz tudo que tem e vai acontecer isso. Aí a pessoa traz na maior fé, que não é fé, aquilo é quando a pessoa deseja. Uma barganha. Né? A pessoa tem um desejo apenas ali. Não acontece. Aí o mau líder, o que ele fala para a pessoa? Você não tem fé. Você não deu Isaac, você deu Ismael. Exatamente, você não tem fé. Aí, rapaz, isso é triste. A superstição machuca as pessoas. Né? Muito. E também, a gente até falou aqui, a Bíblia fala sobre impor as mãos. Não impor as mãos precipitadamente. Né? Muitas vezes a gente precisa de discernimento até para fazer isso. Senão acaba se tornando uma superstição. Sempre a gente impõe as mãos, mas a gente não sabe exatamente como Deus está lidando com aquela pessoa. Então, às vezes, a gente está impondo as mãos no sentido de desejar algo para aquela pessoa que Deus está exatamente desejando o contrário. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E aí eu vi um outro tema que eu achei interessante, que é essa ultravalorização de anjos. Né? Muitas igrejas pentecostais fazem isso, né? A ponto de ser quase que uma idolatria do anjo. Né? Estimular o encontro com o anjo, né? Os anjos estão aqui, eu estou vendo... A gente não nega essa realidade, né? De que há anjos... Isso que eu ia falar, é verdade. Não pensem isso. Mas o foco demasiado, né? Você não vê a palavra de Deus incentivando a gente a isso, né? Ela incentiva o relacionamento com Deus, a se encher do Espírito. Há uma realidade espiritual
não tenho dúvida. Claro. Mas cuidado, né? Porque às vezes até o testemunho de uma pessoa que teve uma experiência causa desejo na outra de ter Exato. também. E aí ela fica, será que eu vou ter uma experiência, vou ver anjo? Mas Aliás, muito Paulo cuidado. fala, se um anjo do céu vir pregar um outro evangelho, é anátema, não, né? Então, quer dizer, é uma questão muito complicada, né? E você vê, a gente está tocando nesses pontos de controle, de idolatria, e é o que gera, a superstição gera. Agora, uma coisa, por que a gente vê tanta superstição gospel? Quais são os motivos para isso? Olha, Nelson, um dos motivos é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, falamos sobre isso domingo aqui na PIB. Fé. A pessoa confunde fé com positivismo. A pessoa confunde fé com expectativa. Então, presunção. se ela não tem uma Caramba, consciência, você falou exatamente isso. se ela não tem uma consciência do que é fé, aí ela começa, dentro de uma igreja evangélica, gerar superstições. Sim. Não, eu tenho fé de que vai acontecer. Eu tenho fé. Não, você está tendo um pensamento positivo. Então, um dos motivos eu queria pontuar é Legal. a falta da centralidade de Cristo, que é o desejo ali pela pessoa dele, pela palavra dele, gera tudo isso que nós falamos aí. Né, que tem princípios às vezes bíblicos, outros não, tem princípios, mas estão distorcidos em uma prática, olha, Nelson, eu diria até às vezes maligna, Sem dúvida. porque vai afastando as pessoas de Cristo, de Jesus. Então a pessoa está dentro da igreja, está num culto, num domingo, num culto, Não está olhando para Jesus. e não está olhando para Jesus. Você fala, ei Jesus, fala, que Jesus, rapaz, eu quero Não, a minha bênção. mas eu até vejo, assim, que você falou sobre a questão da falta de conhecimento bíblico, que gera fé, a gente precisa exercitar a nossa fé aí, né? As pessoas, elas valorizam a mensagem bíblica, a pregação bíblica, não é? E muitas vezes eu vejo, olhando a igreja, ela não sai nem com aquilo no coração, né? E é claro que quem leva a culpa é o pastor, pregou bem. Você está sem unção, hein, pastor? Você está sem unção, né? A questão da palavra de Deus. Então, assim, todos que estão nos ouvindo, né? Poxa, devem estar se perguntando, como que eu não pratico superstição? Mergulha na palavra de Deus. A palavra de Deus é fundamental, né? E aí, Patrick, e você? Que outros fatores geram essa superstição? Eu vejo que a gente gospel? tem muito esse sentimento, né, o desejo de se sentir no controle da nossa vida, né? Poxa, se tem alguma coisa que pode me garantir o amanhã, se você me disser que eu levar isso para casa, meu dia amanhã vai ser melhor, isso é muito complicado, porque a gente não quer confiar na provisão de Deus, às vezes, a gente quer garantir, né? Então a gente quer sentir no controle. Poxa, então se tem alguma coisa que eu posso fazer para ser mais próspero, eu não preciso confiar na provisão de Deus, entendeu? Então eu faço alguns rituais para me sentir mais no controle. Todo mundo tem o desejo de se sentir no controle, né? Verdade. A gente não gosta quando as Sim. coisas saem do nosso controle. Mas existe um aspecto da vida que ocorre a todo mundo que vai estar fora do nosso controle, né? Coisas acontecem, a gente precisa aceitar e lidar com isso, né? E entender que nem sempre está na nossa mão, né, o controle. Você sabe que esses dias também eu estava ouvindo um podcast aí que estava o Luiz Felipe Pondé, o filósofo ateu, tal, mas ele falou uma coisa que me fez lembrar. A Bíblia precisa ser conhecida, evidentemente, é o que nós estamos defendendo aqui, até mesmo para evitar as superstições. Porém, ela também pode ser a fonte, algumas pessoas chamam a mãe de todas as heresias. É verdade, Nelson, Né? é verdade. Porque é pegar texto fora de contexto, texto para que sirva para o meu problema pessoal, eu vou gerando uma fonte de superstição ali, né? Eu estava numa conferência, Nelson, era uma conferência para líderes, até aquele escritor americano, mas ele é chinês, o Francis Shen estava. Mas um pastor coreano, ele falou uma coisa, eu vou soltar aqui, eu não vou aprofundar, mas me marcou de tal forma. Ele falou assim: uma das coisas que o protestantismo causou, a livre interpretação da Bíblia, ela é muito boa, né? A Bíblia para todos, mas ela causou um efeito
não tão bom. Cada um Estava no conclui o ambiente que de quer, né? líderes ali, né? Exatamente, estava no ambiente de líderes, eu estou soltando aqui no nosso podcast, mas isso é verdade, né? A Bíblia ela começa a se tornar, tem essa frase, né? A mãe de todas as heresias, porque o cara ele começa a pensar dentro da Bíblia ali, versículos fora de contexto e vira um pretexto para ele fazer o texto dele. Ou até ele deseja algo e aí ele vai encontrar alguma coisa na Bíblia Exato, que Nelson, justifica, exato. né? Então é para isso que nós precisamos da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Exatamente, boa, Até para ler a Bíblia. sem dúvida. Então você tem que entender, eu gosto muito, o Paulo Borges ele comenta isso, né? Falar no espírito você falar a palavra no espírito do qual ela foi escrita. E isso até no nosso falar. Nós estamos conversando aqui. Há um momento, há um contexto, há um ambiente que nós estamos falando as coisas. Se alguém pega aquilo, corta, tira fora desse ambiente, aquela fala não está no espírito do qual ela foi empregada, né? Exatamente. Então isso vai gerando superstições aí, talvez. Sem dúvida alguma, muito bom. Acho que a gente tocou nessa a causa, né, dessa superstição. Agora, o que é uma espiritualidade saudável? Que é o contrário, né, dessa espiritualidade supersticiosa que a gente está falando. O que é isso? Aí, Patrick? A gente apontou aqui, né, os problemas, né? Agora vamos Solução, né? falar um pouquinho sobre o que seria isso, né? Não tenho dúvida de que nós conhecemos, né, as disciplinas espirituais, né? Tem até música infantil que a gente brinca, fala dela, né? Leia a Bíblia e faça oração. Sim, se quiser crescer. Porque a gente, assim, parece simples, mas não é simplista, mas é simples de fato. Por quê? Desenvolva o seu relacionamento com Deus com responsabilidade, sabe? Leia a Bíblia, de fato, estude, como a gente acabou de falar, não fica com conhecimento generalizado, ore, sabe? Mas não oração no sentido de, tem gente que até a oração vira superstição, né? Não, eu estou orando muito por isso, eu tenho que, cuidado, entenda que a oração é um desfrute de relacionamento com Deus. Por meio disso, você fala com Deus, Ele fala com você. Se a gente for falar de oração como superstição, nós vamos passar a noite aqui. Você falou aí agora, rende, eu falei, né, irmão? uau! Eu vou estudar pano para manga. Mas eu creio que a gente pode começar por isso, né? Há muito que se fazer para se desenvolver uma espiritualidade saudável, mas se eu for falar de maneira básica, desenvolva o seu relacionamento com Deus através da oração e da leitura da palavra, né? Legal. Práticas espirituais, assim, que as pessoas deixam, né? Você ler a palavra, você falar com Terceiriza Deus. a fé, Inclusive, né? deixa eu comentar, porque às vezes algumas pessoas, elas, eu já estou falando de experiência pastoral, né? Algumas pessoas, ela não está bem. Aí você pergunta, você tem lido a Bíblia e tem orado? Tenho. Fala assim, então como você tem lido a Bíblia? Ela fala, eu pego um texto, abro e leio. Fala, ok, e depois? Depois eu oro pela minha família. Fala assim, mas essa devoção, ela não precisa ser mais organizada no sentido do Patrick, a sua fala, que é desenvolver intimidade com Deus, né? Eu lembro de um livro que eu li, chama Lições Básicas, do Otmani, que eu acho para a vida espiritual é um autor sensacional, né? Sem dúvida. E da prática da igreja ele tem muita controvérsia, mas para a vida espiritual, o homem espiritual 1, 2, 3 e a liberação do espírito, são tantos livros, inclusive esse, que ele fala o seguinte: procura ler a palavra de Deus, pequenas porções de manhã, e fique em silêncio para que o Espírito vá ministrando aquela palavra a você. Aleluia. Duas coisas devem acontecer. Né? É aquilo sendo digerido. Ele usa muito essa palavra, ruminar. É aquela figura do animal limpo, né, que mastiga, vai para dentro, volta, ele continua mastigando, porque você precisa fazer isso com a palavra de Deus. Aí quando vem o Espírito da palavra, duas coisas vão acontecer. A primeira é que o Senhor vai te mostrar o teu pecado, a tua dificuldade. E essa figura é a figura de Isaías tendo aquela visão. Isaías 6. Quando veio a revelação de Deus, Deus se mostrou, ele fala, ai de mim que vou perecer.
a coisa ficou feia do meu lado. Mas, outra coisa, Deus vai falar o que Ele deseja. Né? No caso de Isaías, Ele falou, olha, quem há de ir por nós, quem enviarei? Né? Então, aí a gente vai tomar uma posição que é uma terceira questão. Então, Ele fala isso é uma coisa que funciona. Só que a gente precisa ter paciência. Né? Senão a gente vira só uma prática de leitura e oração por nossa causa. E não por causa do Senhor, não é? Não parece isso? De ter mais do Senhor. Conta-se uma história, Nelson, já até contei isso numa pregação, de uma irmã que vivia se lamentando na igreja e com esse sentimento de, o pastor vai resolver os meus problemas. Então ela sempre procurava o pastor. Se fosse verdade. Pastor, está difícil, nada está dando certo na minha vida, tal. E sempre se lamentando e ele dando orientações do que ela precisava fazer, orar e tal. E uma vez ela falou que ela estava com uma dificuldade financeira e ela não tinha como pagar a conta de luz dela, que veio. E pastor, estou orando, estou pedindo a Deus, Deus não dá, não abre a porta. Ele falou, minha irmã, chega na sua casa, ora, medita em Mateus 6,33. Só que aquela irmã não sabe o que esse pastor tinha feito. E aí ela foi para casa e depois voltou, se lamentando a mesma coisa. E aí, minha irmã, deu certo? Não, pastor, ainda não consegui pagar minha conta de luz, se lamentando, ora por mim, faz isso, jogando aquilo para o pastor. Ele foi até a casa dela, visitou, e pegou a Bíblia dela, e ele abriu em Mateus 6,33. Dentro, ele mesmo tinha colocado um envelope com o valor que ela estava se queixando que ela não tinha para pagar a conta. Uau, E perguntou, você realmente abriu a Bíblia para ler, para meditar? Óbvio e aquela que pessoa não. ficou sem saber o que dizer, porque as pessoas, elas querem que alguém resolva os nossos problemas, elas não querem buscar a Deus por si próprias, elas não querem, eu não sei se essa história é verídica, eu li ela como uma ilustração. Mas ela é uma boa ilustração. Mas ela é uma boa ilustração, Sim. que mostra que as pessoas são assim, elas não querem buscar por conta própria, meditar, entender de Deus, elas querem que alguém chegue e dê a solução para o problema dela. Preciso do pastor ali, o sacerdote, que vai botar a mão na minha cabeça, vai orar e meu problema vai se acabar. É verdade que a gente deve buscar orientação pastoral, mas muito da nossa espiritualidade vai ser desenvolvida na nossa busca particular do nosso relacionamento com Deus. Sem dúvida. E isso é maravilhoso. precioso, exatamente. É algo O precioso. sacerdócio é universal, né? É de Exato. todo cristão, né? Eu não preciso do pastor para chegar até Deus. O Por mais que pastor ele não me- é o mágico disso, ele tem um dom. Por mais que ele me auxilie e coopere, mas ele não é o fator determinante. O fator foi o sacrifício de Jesus. Exatamente. E hoje eu tenho E o acesso Espírito a Santo Deus. que habita em mim, que ele é capaz de nos Verdade. guiar, né? Amém. Muito bom. Então, o que é uma espiritualidade saudável? Ela começa com práticas, é isso que eu estou entendendo aqui que a gente sumarizou. Práticas e busca de disciplinas espirituais, eu preciso exercer responsabilidade, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que separar tempo, tem responsabilidade envolvida. Né? Não tem como não ter. Agora, render-se ao Espírito Santo é fundamental. Né? Verdade. Seguir ao Senhor com a cada dia, como ele diz lá em Lucas 9, 23. Sim. Jesus disse, o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, ou a toda a verdade. Exato. Então, quer se livrar de superstições, né? Se renda ao Espírito que Ele vai te guiar. Ele vai É interessante nos guiar, porque né? esse mesmo texto, a palavra verdade, encaixa um outro significado, que é realidade. E a realidade é a verdade em ação. Sim, Né? Então, o Espírito Santo ele nos leva a praticar a verdade. Não é pensar, eu sei a verdade, mas eu pratico a cada dia. Né? Então, isso é transformador. Né? Transforma Eu acho nosso que até pensamento. acrescentaria, Nelson, nessa questão de espiritualidade saudável na prática, eu desafio você que está nos ouvindo a não aceitar qualquer coisa que você ouve em qualquer lugar, né? Desconfiar de ensinamentos estranhos. Tem pessoas que ouvem ensinamentos que são estranhos, mas não, é um pastor que está dizendo, é verdade, eu vou acreditar. Se há um ensinamento Seja como um bereano, sonde, né? Eu até desafio você, se eu, quando estiver pregando, o pastor Nelson, algo que não ficou claro, nos procure, Claro. peça orientação, e se está Entenda. baseado na palavra de Deus, nós vamos esclarecer. Faça isso com outras pessoas, o que você vê na internet, no YouTube, tanta coisa Hoje sendo é uma dita por oferta, aí, né? Você sabe que às vezes na nossa classe de interesses bíblicos, que a gente chama, algumas pessoas falam, e eles mostram vídeos. E às vezes são vídeos alarmistas, né? São vídeos assim que falam, poxa, ele não tem conteúdo bíblico, ele tem um conteúdo de chamar atenção, ele gera... Propagar caos, né? Desespero, ele notícias gera, antigas. Sim, tem tanta gente que é propensa a isso, que aí ele gera um monte de visualização, etc. Mas como selecionar, né? Eu vou deixar pergunta para vocês também. Como a gente selecionar boas coisas na internet, já que a oferta está aí, né?
Como que vocês veem isso? Nossa, PIBJ, né? Eu acho que é uma PIBJ, resposta. muito Já se boa, hein, inscreveu no Nelson? nosso canal? Coisa Nelson, boa, assim, hein? olha, sendo um pouco prático, eu ia falar uma coisa, eu vou falar no fim, mas sendo um pouco prático, eu vou dar alguns nomes aqui. Olha, você tem pastor Luciano Subirá, pastor Paulo Borges Júnior, pessoal do Dizascope, vou falhar Carlito aqui. Paz. Carlito Paz. Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira. Eu vou colocar o nome de uma pessoa que eu gosto, mas lá de Santa Catarina, o papai, Leandro do Ivan. Oliveira. O Luiz Hermínio, Luiz Hermínio. né? Alguns falam, assim, tal. Poxa, mas é uma pessoa que está aí até hoje firme e não tem escandalizado o Evangelho. Porque essas pessoas têm uma coisa em comum. Quando elas falam Cristo Jesus, é evidenciado. Sim. A pessoa fala de Jesus, ela demonstra paixão por Jesus, a fala dela expressa Jesus, a fala e a pregação dessas pessoas te impulsiona a ouvir mais sobre Jesus. Então, exato. eu acho que é um bom filtro aí nessa. Mais do que nomes, uma fala né? cristocêntrica. É né? isso, mais do que nome. Aquela pessoa, aquela irmã, irmão que está falando no YouTube, ele está te conduzindo para Cristo? Fala, não. É igual você falou, né? É alarmista, né? Alarmista, Alarmista. Ou às vezes é um ensinamento muito gostosinho para o ouvido, né? Ah, Conduzir a Cristo não é só Tem uns massagear a brothers nossa... aí que tá desse jeito, né, vai dar meu? tudo certo. Tem gente que o devocional é abrir o YouTube e assistir gente que está publicando vídeo de manhã, porque sabe que as pessoas estão com sede de manhã, e dizendo que vai dar tudo certo, a semana vai ser uma semana de bênção, de vitória, ou apelando ao emocional e não pregando a mensagem do Evangelho. Exatamente. Sabe? Isso é bem complicado. Legal, muito bom, excelente. Eu acho que é uma dica que a gente deixa aí, mais do que indicar nomes, né? O Juliano indicou, são nomes que eu gosto também, mas é uma mensagem que eles são. Às vezes, eu até ouço pastores de igrejas que tem lá 100 visualizações, tipo eu. Porque eu estou vendo a graça de Deus nessas pessoas também. Né? Não é só o cara que é famoso, mas tanta coisa boa, mas a hora que você ouve uma mensagem é cristocêntrica, é baseado na palavra de Deus, me abençoa. Então é gostoso ouvir também, né? Esse tipo de coisa. Bom, a gente falou então espiritualidade saudável na prática. A gente já começou a tocar nesse tema da questão prática mesmo, né? E o Patrick começou a falar e a gente começou a completar, separar tempo para buscar a Deus. Pegar pequenas porções, oração. Agora, e ler a Bíblia toda? A gente precisa? É bom, é uma prática? Gente que só quer ler espiritualidade salmos, saudável? né? Provérbios. Ninguém quer ler. Com certeza, acho que é uma prática que todo cristão deve fazer. Alguns, acho que você comentou de uma leitura anual. Eu não consegui me programar para isso ainda, todo ano ler. Mas eu acho sensacional, porque a gente às vezes acaba limitando o nosso estudo, a nossa meditação a coisas específicas. Exato. E esquece que há uma revelação de Deus completa. Tem gente que às vezes você fala para abrir num texto, nem sabe que é um livro da Bíblia. Da Bíblia, exatamente. Porque... Miqueias. Quem? Não é Marcos, Bíblia, irmão, você escreveu isso errado não tem aí. na Bíblia, não, né? Filemão, as pessoas não sabem. Há a revelação de Deus ali, e é interessante. Sim. Se o Senhor disponibilizou isso para a gente, se alimente disso, leia. Né? Você sabe que esse ano eu tirei para retomar isso. Era uma prática minha, e eu estou retomando. Não é fácil. Ler 3 capítulos por dia e tal. Tem trechos que pouco, dá uma desanimada, né? É pouco. Se a gente for pensar, 10, 15 minutos você lê. Mas você ter a disciplina, isso é que me interessou. A retomar uma disciplina. Sim. Né? Eu falo assim, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que mudar a minha vida por causa dessa prática necessária para mim, porque eu preciso disso. Né? Então, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Harold Walker, ele tem o Caminhando pela Palavra de Deus, ou Caminhando pela Bíblia, e até tem um grupo de Telegram lá, que tem umas 3.000 pessoas, e ele sempre manda mensagem. É bacana, porque você recebe a mensagem, os capítulos são esses, tem uma mensagem dele ali, é extremamente edificante. Faz parte de uma espiritualidade muito saudável. Né? O que mais, gente? Eu vejo o seguinte, sabe? Tem muita gente que evita... Deixa eu comentar. Você pregando no domingo, Juliano,
Você tocou no capítulo 6, foi isso, né? 5 e 6. Se não me engano, o verso 11, ele fala lá que Paulo, ele agia com todo o coração, ou seja, ele foi até Corinto com todo o coração. Sim. Muitas pessoas são muito reservadas. E não correspondia àquele... Então elas são reservadas a ponto delas serem uma muralha para o próprio evangelho, e elas são crentes. Então ela não compartilha a própria vida. Paulo está nos dizendo ao contrário, eu compartilho a minha vida. Eu me abro. Aliás, as minhas dificuldades, os meus problemas, eu também abro. Aliás, eu tive dificuldade com vocês, Coríntios. Porque, né, vocês me resistiram, eu não pude depender de vocês. Ele abre isso, né? Até mesmo porque ele pode ser corrigido, mas ele tem uma convicção ali espiritual sobre a questão. Tanto é que ele é um apóstolo com inspiração, com revelação de Deus para isso. Mas o que eu quero dizer, o que vocês acham da gente procurar pessoas mais maduras? Essencial. Bíblico. Sim. Isso é bíblico. Sempre haverá, não sei se haverão, plural, enfim, sempre vai ter pessoas que podem nos inspirar, nos ajudar e cooperar nessa trajetória em conduzir o nosso relacionamento a Cristo. Eu acho que ele não deve acontecer de forma sozinha, isolada. Inclusive, eu acho que um desdobramento natural de uma espiritualidade que está se desenvolvendo de maneira saudável é o desejo de estar com pessoas maduras, é o desejo de congregar. Sim. Eu bato nessa tecla, não creio que uma espiritualidade saudável vai se desenvolver sozinho, em casa, sem congregar numa igreja saudável, sem praticar uma vida de louvor, em adoração, de maneira pública, a comunhão com os irmãos, o serviço, mas eu acho que é essencial. Não há como uma pessoa se desenvolver e dizer, não, eu aprendi tudo isso sozinho, nunca compartilhei nada com ninguém. Não, ouça a história de pessoas maduras, senta para conversar, sabe? Exatamente. Eu acho que é essencial. Né? Então, isso talvez nos leve à palavra discipulado. Sim. Né? A um grupo menor. Uma palavra que está em evidência, mas que tem muita gente correndo ainda de discipulado. Tem muita gente fugindo de discipulado ainda. Apesar de ser um termo em evidência, a gente está falando muito, né? Discipulado, mas tem gente que foge ainda, né? Tanto de ser um discipulador, quanto ser discipulado. Tem gente que... E hoje eu acho que a relação está invertida. Eu acho que tem muita gente querendo discipulado, mas pouca gente querendo discipular. E aí me vem uma outra superstição, né? Parece que as pessoas levantam um guru espiritual. Não, eu tenho meu próprio guru, né? Imagina, não é isso. Estamos no caminho. Aliás, o discipulado é isso, né? Uma pessoa ela está puxando essa para ser parecida com Cristo, até um ponto que nós vamos estar falando a mesma linguagem. Aliás, nós nos discipulamos mutuamente. Nelson, sobre discipulado, queria deixar uma coisa muito clara. Mateus, né, no final do livro do Evangelho de Mateus, Jesus fala para nós fazermos discípulos de todas as nações. Então, primeira coisa, não existe, Jesus não deixou um outro método. Exatamente. Não deixou. A gente faz campanha, faz conferência, a gente faz um monte de coisa, não tem problema. Se isso substituir discipulado, lascou. Vai dar ruim. E um segundo ponto faça discipulado para Cristo. Eu sempre tive e eu já ouvi, eu não vou falar nomes aqui, de pessoas assim, que eu admiro muito, principalmente ministros de louvor e tal. Mas esse aqui é meu discípulo, aquele é meu discípulo, tal. E pessoas assim, bênção, né? Mas isso sempre me incomodou a muito. Mim também me incomoda. Por quê? Nós fazemos discípulos para Cristo. Os discípulos são de Jesus, né? Exato, essa ordem de Jesus foi fazer discípulo, mas é para mim, não é para você não, né? Porque se você tropeça, aquele discípulo está firme, porque ele está firmado na rocha. Aliás, ele pode ser alguém que pode te orientar, te ajudar. Então, essa questão do discipulado às vezes parece que vira até modinha, mas não é a essência da igreja. A essência da igreja. Então, você que está nos ouvindo na PIBJ, tem vários grupos de discipulado. E faça discípulo para Jesus, é isso. Muito bom. Você vê que isso não tem jeito, é a metodologia que Jesus deixou e a gente precisa fazer bem, né? Então acho que até uma fala para quem está nos ouvindo nós sempre temos condição de discipular alguém. Sempre. Sempre vai ter alguém mais novo, sempre vai ter alguém mais velho,
né? Então, a gente vai não tirar pode... da zona de conforto, né? Porque a pessoa se sente impulsionada a fazer o que ela não quer, né? Às vezes quer orar mais, estudar mais a Bíblia, tira da zona de conforto, mas é Exatamente. possível. Você não precisa Possível. de fazer um seminário de teologia para se tornar um Exato, discipulador, né? não sou igual o pastor, não sou igual o Patrick. Não sei usar essas palavras aí. Mas não é para saber, é para ser, é vida. É verdade, é Amém. ser, né? Então é Amém. ser, exatamente. Muito bom. Eu acho que a espiritualidade saudável também tem muito a ver com serviço, né? A espiritualidade supersticiosa, ela é o contrário nesse caso. Ela só quer receber, né? Ela quer receber e às vezes ela quer servir, mas ela serve sem ser. Ela quer tocar o espiritual fazendo, o que é possível, né? Mas aquilo não é sustentável. Então, primeiro a gente precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo para poder servir as pessoas, mas servir as pessoas é fundamental. E servir as pessoas da igreja e fora da igreja, Sim. né? Então eu vejo isso uma necessidade. Aliás, quando a gente faz isso, a gente se sente mais alegre, mais feliz, mais completo. Muito bem. Uma outra coisa que eu fiquei imaginando é sobre aprendizado. A gente aprender, espiritualidade saudável nos leva a aprender a passar por dores, sofrimentos. Porque eles são inerentes à vida. É o fluxo, né, Nelson? É o fluxo. Não vou me alongar, não, o nosso tempo está bem corrido, mas crentes que sempre querem viver no topo, não tem uma espiritualidade sadia. Legal. E o inverso também é real, e eu tenho Verdade. encontrado pessoas que foram doutrinadas a viverem sempre no buraco, no vale, na Mendigando, desgraça. sempre na desgraça. Mendigando. Tem uma espiritualidade complicada. Para elas isso é ser humilde, né? Você tá sempre, a pessoa está sempre encurvada, Então, está sempre faz sofrendo. Espiritualidade melancólica. Exato. A gente aqui na PIB está estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, falando sobre espiritualidade. Sim. Então, no capítulo 6, o Paulo ele fala sobre o paradoxo da vida. Ele coloca os topos e os Antíteses, vales, né? e não desprezando nenhum deles. Então, nisso aí, gera fluxo, gera vida. Isso faz parte da vida, é você viver. Assim, ó, Nelson, eu encerro minha fala aqui nesse ponto, só falando uma coisa para as pessoas. Superstição ou espiritualidade ruim, você encontra em todas as religiões, inclusive no cristianismo. Né? Então, nós não estamos dizendo que estamos isentos, mas acho que nós podemos afirmar, porque quando você segue Jesus, você é liberto disso. Sim. Né? Jesus, ele abre os seus olhos, o Evangelho, a mensagem de Jesus, não vem para nos aprisionar, Ao contrário. mas vem para nos trazer liberdade. Então, por isso, quando as pessoas falam, não, tem até uma fala, eu não vou lembrar de quem, se foi um ditador chinês, eu não lembro, mas que a religião é o ópio do mundo, é o ópio do homem, né? Torna a pessoa alienada e dependente daquilo, muito pelo contrário. O Evangelho é a libertação do homem para uma vida saudável e equilibrada. Então, crentes desequilibrados, seja por às vezes, uma questão de saúde, né? Acontece, você às vezes não está bem emocionalmente, Sim. né? Mas o Evangelho, ele te faz ser um cara, gente boa, né? Equilibrado. O problema é que você busca viver de uma forma equilibrada, sabendo que vales Reconhece seus erros, se arrepende, isso volta, clama a Deus, né? Sabe que a dependência não é de si próprio, é isso aí. Muito bom. Bom, a gente chegou no finalzinho também aqui da nosso podcast e a gente vai fechar, tentar sumarizar um pouquinho aqui a nossa fala. A superstição, ela reflete uma espiritualidade morta. Sim. Né? Então, eu me lembro de uma fala que acho que meu tio ele comenta, ele fala o seguinte, que religião é a tentativa do homem chegar a Deus. Por isso que existem muitas. É por isso que o homem é muito religioso, né? Ele cria a sua própria metodologia, crença de chegar a Deus. A gente podia falar que isso é superstição. Mas o Evangelho é a certeza de que Deus vem em nossa direção, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e só existe um. Né? Então, a nossa espiritualidade saudável vai estar ancorada exatamente nessa ideia. Então, de seguir Jesus. Um texto que, Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, ele contém
essa questão disciplinar, ou seja, seguir a Jesus é a palavra de Deus, não tem jeito, a Bíblia é fundamental nisso, é crer na revelação de Deus, orar, desfrutar dessa intimidade que nem o Patrick falou, sobre essa realidade da vida, né? Comunhão com as pessoas mais maduras, pessoas mais novas, discipulado está muito nessa ideia aqui, testemunhar, Sim. né? É um resultado natural, né? Natural. A gente quer falar do que ama, do que nos domina, né? E serviço, que é essa compartilhar recursos que o Senhor nos confia. Muito bom, isso aí, meu. Isso aí. Show de bola. Patrick, suas últimas palavras, Juliano. Cara, acho que a última coisa que eu vou dizer, vou concluir dizendo, reflita sobre tudo que nós já dissemos aqui, e busque ao Senhor de maneira responsável. Acho que não tem muito o que dizer, acho que a gente já sumarizou bem, né, a intenção desse podcast, né, fazer as pessoas refletirem, reflita sobre essas coisas, observe se na sua vida você está vivendo aspectos de espiritualidade supersticiosa, se esvazie deles e busque ao Senhor em direção a uma espiritualidade saudável. Muito bom, benção, Juliano. Superstição não te leva, não nos leva a Deus. Superstição não te revelará o que Deus tem para você. Agora, uma busca por Jesus Cristo, irá revelar o que Deus tem para cada um de nós. Amém, muito bom, excelente. Pessoal, falando diretamente para você, eu queria te sugerir, nós estamos numa série Espiritualidade, ouça as mensagens, né? Desde o dia 2 de maio a gente tem pregado, então tem uma playlist lá no nosso canal do YouTube, e você pode ir lá e ouvindo sucessivamente as mensagens, porque elas estão todas ancoradas, baseadas em 2 aos Coríntios, e eu sei que você vai ser abençoado. Se você for abençoado, compartilhe esse podcast, esse link aqui, manda para os seus amigos, manda para as pessoas que você conhece, e eu vou relembrar aquilo que falamos desde o começo. Deixa o seu like, se você não fez no começo, né? Faz agora, deixa o seu comentário também aí, para nós é importante o seu comentário, e clica lá no nosso canal, no sininho de notificação, para você receber as nossas notificações. Ajuda a gente. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Muito bem. Pai, nós te louvamos por estarmos juntos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque dentro dessa conversa nós podemos tocar na realidade do Evangelho do Senhor, que sempre nos transforma. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada um que ouve, que vê esse podcast, de tal maneira que sejam abençoados, que na sua busca sejam despertados e encorajados a procurar o Senhor da palavra, o Deus da palavra, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para convencer a cada um do pecado, da justiça, do juízo, mas guiar também a toda a verdade, como foi dito aqui. E, ó Pai, que assim nós possamos te conhecer mais e melhor, possamos desfrutar da vida abundante que o Senhor nos prometeu, possamos ir além de nós mesmos, e nós oramos, invocando o nome de Jesus. Amém. E amém. Amém.